Bom dia, meus amados irmãos, que Deus os abençoe e que faça prosperar a sua vida. Bom, hoje eu estou gravando um vídeo que eu espero ser o primeiro de muitos, né? Porque esse tem sido a orientação que Deus nos deu, né, de ensinar a palavra. E nós vamos falar sobre igreja, né? A pergunta é: você está satisfeito com o modelo que a igreja está atuando no Brasil? Ou seja, um modelo em que as ovelhas não são mais cuidadas, só se fala basicamente de dinheiro, tá certo? E a preocupação é com uma boa apresentação, um show, pregações impactantes que fazem com que você praticamente esteja assistindo uma palestra. Esse tem sido o modelo que está sendo aplicado hoje no Brasil, mas de modo geral, tá, irmãos? Mas isso está satisfazendo você? Como é que estão os crentes hoje? Né? Porque o crente, na verdade, é o reflexo da igreja. O crente está sendo correto, é uma referência. Os pastores são respeitados ou não. Tudo isso está relacionado ao modelo de igreja que está atuando no Brasil hoje. E é esse o motivo dos vídeos, né? Na verdade, passar uma visão que Deus tem me dado. Para a atualidade é uma nova visão, mas na verdade é o retorno ao Novo Testamento, ao iníciozinho do Novo Testamento. Tá? Então, antes que você continue, né, eu gostaria que você, se você gostar do vídeo, dê o seu like, tá? Eu estou meio enrolado aí, né? Dê o seu like, na verdade é aqui, né? Eu estou espelhado. Dê o seu like aí no lado direito, tá? Embaixo do vídeo tem um like e um dislike. Se você não gostou, dá o dislike. Se você gostou, dá o like. Que like é igual a joinha, que é igual a gostei, tá? E do lado esquerdo, né? Minto, do lado esquerdo é o like, do lado direito tem lá inscrever-se no canal. Se inscreva no canal e logo em seguida vai aparecer um sininho, você clica para receber também as notificações dos vídeos novos, tá? Isso ajuda a divulgar a ideia. Não quero honra nem glória para mim, não. Quero só que Jesus seja adorado e exaltado. Amém? Então, assim, Deus tem me colocado, né? Tem me chamou há 20 anos atrás. Eu gostaria de fazer minhas referências apostólicas e explicar que apóstolo, irmãos, não é um ser superior a bispo, superior a pastores, como tem se pregado por aí. Tá? O apóstolo é um ministério, que é um ministério missionário, mas entenda bem, muita gente tem se chamado missionário, mas não quer sair de lugar nenhum. O missionário apóstolo é aquele que larga sua terra, a sua parentela, sai da sua cidade e vai plantar igrejas. Um missionário que não planta igrejas não é missionário. Tá? Tem o título, mas biblicamente não é um missionário. E quando a pessoa é um missionário, ela é um apóstolo. Né? É uma pessoa, são termos equivalentes. Importante que você entenda bem isso, tá bom? Então, como apóstolo, como missionário, fui chamado há 20 anos atrás, saí da cidade do Rio de Janeiro, vim para Petrópolis,
comecei um trabalho, né, comecei vários trabalhos. Ao todo trabalhei em mais de 6 igrejas, estruturei 5 igrejas, tá? Ao longo de... Fui ordenado pastor depois de ser chamado, fui chamado em 96 e fui ordenado pastor em 2004. Tá? Meio que obrigado, porque uma vez que o trabalho, né, já a segunda igreja, a primeira igreja foi de uma denominação que não era batista, e ela seguiu aí o seu caminho, né? Organizei, botei um pastor, e ela seguiu a sua vida. Ajudei umas 2 outras igrejas, pequenas também, estruturadas, e depois abri um trabalho da Igreja Batista Nova Jerusalém, aqui em Petrópolis, né? Embora tenha vindo como missionário, nunca recebi nada, não recebo salário, não recebo ajuda de custo até hoje, tá? Então nós viemos, eu e minha esposa, Marisa, com a cara e com a coragem, acreditando em Deus. E em 2000 nós abrimos a primeira congregação da Igreja Batista Filadélfia. Organizamos essa igreja em 2003 e por conta dessa organização eu acabei sendo, vamos dizer assim, ordenado pastor, embora não fosse esse meu objetivo. Meu objetivo sempre é fazer a vontade de Deus. E de lá para cá já são 4 igrejas, né? 3 nós atuamos diretamente, uma já é neta, já é filha, né, desse ministério. E em julho Deus me chamou para criar uma associação missionária, porque Ele está me chamando lá para o exterior, mais especificamente para a Europa. Mas eu creio que o objetivo de Deus não é só me levar, é facilitar a entrada de missionários na Europa, porque a Europa hoje é o continente que mais precisa do Evangelho, né? É o continente mais carente, é o que tem menos crentes, por incrível que pareça, tá? Então, as minhas credenciais apostólicas estão aí. E eu gostaria, eu estou ensinando lá na associação, né? Nós temos um pequeno rebanho que trabalha junto com esse objetivo, né? Que é criar um link tá, no Brasil, uma sede no Brasil, uma sede em Portugal, para mandar os brasileiros para a Europa. Então, se você tiver interesse em ser missionário na Europa, pode nos contatar, tá? Então, se alguém tiver interesse, anota o meu telefone, 24 988 64 69 90. Repetindo, 24 988 64 69 90. Mais à frente nós teremos um número específico para a associação, mas por enquanto você pode me contatar nesse número, tá bom? Outra coisa importante, então Deus tem me dado uma visão sobre a igreja, né? Eu já tenho bastante experiência para fundar, organizar, né? Das 4 igrejas, né, que nós temos hoje organizadas em 20 anos, 3 têm sede própria. Então, igrejas pequenas, não são igrejas grandes, não acredito em igrejas muito grandes. Tá? Acredito em pastor e ovelha. Então, vamos falar um pouquinho sobre a igreja, né? A igreja, ultimamente, ela já tem me incomodado muito, porque os crentes, irmãos, e os ditos pastores, né, eles estão sendo muito desacreditados por conta do modelo, né? O modelo que hoje está corrente é o modelo de uma igreja grande, né, luxuosa, onde uma igreja boa é aquela que tem um ministério de louvor abençoado, gasta uma fortuna com som, uma fortuna com cadeiras, com bancos, com aparência, com iluminação, mas as pessoas pobres, cujas pessoas necessitadas não são atendidas,
nem espiritualmente, nem materialmente. Não há uma comunhão, porque é impossível uma igreja de mais de 100 membros ter comunhão. 300 membros ainda consegue manter uma comunhão. Depois disso não consegue mais. Vira uma igreja de grupos. Isso é experiência própria, tá? Eu não estou falando teoricamente, não. Eu vim de uma igreja grande que passou por esse processo. Então, gente, o modelo de igreja, ele precisa ser repensado. Será que nós estamos no modelo bíblico? Então Deus tem colocado no meu coração, por conta da associação, de retornar ao modelo primitivo, né? Então eu vou fazer uma série de, espero, né, de vídeos, se Deus quiser, falando sobre esse modelo de igreja. Então, primeiras coisas que eu quero colocar para você. Igreja não é templo. A igreja é uma união de pessoas, tá? E outra coisa que eu quero colocar que vai causar muita polêmica. Bispo, pastor, presbítero, tá? Ancião, são citados no Novo Testamento como funções normais, ou seja, funções iguais. Um bispo não é diferente de um pastor, não é diferente de um presbítero e não é diferente de um ancião. Embora hoje haja uma hierarquia, né? E as pessoas hoje começam, né, na igreja, né, um modelo que não é um modelo bíblico, tá, irmãos? Isso é um modelo humano. Começa como auxiliar de trabalho, vai a diácono, né, que também a função está distorcida. O diácono é uma função ligada à parte material da igreja, principalmente ao cuidar dos pobres e das viúvas. Não é uma função espiritual, não é para pregar, não é nada disso. Um diácono, ele é ordenado para cuidar das funções materiais. Ele pode ter dons e ministérios que façam ele projetar isso para outras áreas espirituais, mas a função de diácono não é uma escala, né? Então, em algumas igrejas você entra como auxiliar de trabalho, vai a diácono, depois, dependendo do ramo, né, você vai a evangelista ou a missionário, depois vai a presbítero, depois a pastor, depois a bispo e depois a apóstolo. O pessoal não está muito satisfeito em ficar só em apóstolo, daqui a pouco vai querer ser semideus também, vai criar uma função de semideus, porque a hierarquia, irmãos, não é uma coisa de Deus, tá? Deus criou duas funções. Jesus, na sua igreja, no Atos dos Apóstolos, ele criou só duas funções na igreja: pastor, bispo, presbítero, ancião, tá? Que é uma função só. A função de dirigir a igreja, dirigir o rebanho de Deus, cuidar do rebanho. E a outra função é a função diaconal, que hoje a igreja não faz, né? Que é atender aos pobres, às viúvas, né? Por quê? Porque o modelo da igreja hoje é um modelo de ter luxo. Fazem prédios caríssimos, espaços enormes, gastam todo o dinheiro, né? Remuneram pastores, bispos, apóstolos, como se fossem profissionais, né? Infelizmente aí tem gente ganhando mais do que diretor da Petrobras, por incrível que pareça. Eu fui gerente da Petrobras e tem muito pastor aí que está fazendo, que não tem profissão. Eu sou engenheiro e eletrotécnico, tá? Só para constar. Então eu nunca trabalhei, nunca recebi salário, porque sempre trabalhei. É outra coisa que eu contesto muito. Então tem gente aí recebendo 15, 20, 30 mil, 50 mil por mês. E o que acontece? A igreja, o modelo da igreja hoje não permite que se faça missões. São poucas as igrejas que mandam missionários para fora. E quando o objetivo da igreja é espalhar o evangelho, até que Jesus venha. Mas não, o modelo foi criado
pelos homens, influenciado pelo diabo. Vocês me desculpem eu falar francamente, mas o diabo ele opera, irmãos, para distorcer a função da igreja. Eu não estou chamando ninguém, por favor, de endemoniado. Eu estou dizendo que o diabo ele vem ao longo dos séculos trabalhando para reduzir o impacto da igreja na sociedade. Então hoje a igreja tem muita gente que é membro, mas não é convertido, né? Tem muita gente que anda a pé, enquanto o pastor, o bispo, o apóstolo, anda de carro importado, né? Não há o carinho, o cuidado. Então, eu quero saber o seguinte, você concorda com isso? Será que esse é o modelo de Deus? Será que esse é o modelo que Deus projetou para a igreja? Porque a igreja, irmãos, é um conjunto de 2 ou 3 pessoas. Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu ali estarei. Eu falo sempre na associação, igreja, para fundar uma igreja, tá? Não precisa nem ter pastor, tá? Precisa ter pelo menos 2 ou 3 irmãos, o Espírito Santo e um local para reunir, que pode ser nas casas, tá? Então eu proponho hoje que você, assistindo esse vídeo, dando seu like aí, se inscrevendo, você acompanhe a nossa discussão sobre a igreja, nosso ensino, né? O que Deus tem colocado no nosso coração. Porque o modelo que nós devemos aplicar na Europa e que vamos treinar e fazer aqui também, então não vão ser só criados igrejas na Europa, vão ser criadas também igrejas aqui. Porque as pessoas que vierem para ser missionários, primeiro, tem que aprender que tem que trabalhar por conta própria, tá? Tem que ter amor à causa, tem que dedicar a sua vida, tá? Vai ser treinado e testado aqui, vai formar igrejas aqui, para depois ir para lá, tá? Essa é a nossa proposta. Então a igreja vai ser uma igreja de casa, vai ser uma igreja não celular, não é esse o objetivo, ter igrejas em casa e depois reunir tudo num templo. Não adianta nada, o modelo é o mesmo e não é esse o modelo bíblico, né? O modelo bíblico são as igrejas em casa, igrejas de 10, 15, 20 pessoas, igrejas de família, em que é levantada uma pessoa que vai assumir a função de presbítero, bispo, pastor, ancião, e que vai cuidar da igreja e apresentá-la diante de Deus, né? Esse é um modelo simples, um modelo que não tem custo, um modelo que não tem salário. Não é que eu sou contra o salário, não. A palavra de Deus defende, né, que o obreiro que trabalha tempo exclusivo e tempo integral, ou seja, não é só para acordar 10 horas da manhã, né, e não fazer nada, não visitar ninguém, né? Aquele obreiro que trabalha, que acorda cedo, que vai visitar, se interessa, que prega na rua, que evangeliza, ele é merecedor de um salário. Mas que salário é esse? Se você olhar lá as cartas de Timóteo, Paulo vai estar falando sobre as viúvas, que as viúvas devem receber algo de ajuda, né, quando não tem nenhum suporte, porque antigamente não tinha NPS, tá? A igreja fazia essa função. E a Bíblia vai dizer, né, logo em sequência, que o pastor obreiro é digno de duplicar da honra. Ora, ninguém vai pagar 5 mil reais, 10 mil reais uma viúva, né? A gente dá o mínimo para a pessoa sobreviver. Então o pastor ele vai ter 2 vezes esse mínimo. Eu, particularmente, defendo que um pastor não deve receber mais de 3 salários mínimos. Por quê? Irmãos, pastor não é profissão. Pastor é ministério. Pastor, bispo, apóstolo, o que você quiser chamar, é ministério, não é profissão. Eu nunca quis receber salário, né? Certa vez, numa das igrejas que eu estava trabalhando, que eu tinha fundado, me disseram assim, pastor, você não quer receber salário? Eu disse, não. Mas por quê? O motivo é simples. Eu preciso de 7 mil reais para viver. A igreja não arrecada isso. Se vocês tirarem toda a arrecadação da igreja e me pagar, o evangelho não cresce, as pessoas não são salvas. Então, eu tenho minha profissão, eu trabalho e me dedico.
é um ministério de graça. Oferto, dizimo, tá certo? Não recebo custos de gasolina, de telefone, internet, nada disso, porque eu acredito que os recursos que entram na igreja são, melhor dizendo, para evangelização e para cuidar das ovelhas que necessitam. Então, se você concorda com esse modelo que eu estou propondo, continue assistindo os demais vídeos, tá? Em que nós vamos discutir, dentro da Bíblia, o modelo bíblico, não um modelo distorcido, um modelo bíblico. Vamos estudar um pouco da história da igreja para entender por que nós chegamos nesse ponto, tá certo? Bom, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você e que as ricas bênçãos de Deus acompanhem a sua vida. Deus te abençoe. Amém.